Então, a lei do perdão é uma das leis mais libertadoras que existe. Por quê? Porque a lei do perdão, ela vai libertar o seu corpo de sentimentos ruins, né? Então, muita gente tem uma dificuldade grande de perdoar, né? As pessoas, ou até se auto-perdoar, né? Tem pessoas que ficam remoendo pelas coisas que fez e não se auto-perdoa. Essa tristeza, essa mágoa dentro do peito, ela provoca muitas doenças físicas, né? É uma questão espiritual, porém ela reflete na questão física também, né? Existem muitos relatos de pessoas que ficaram doentes, né? Porque tinham mágoa de outras pessoas e quando elas as perdoaram, essas pessoas se curavam, né? Porque a mágoa ela causa um processo de destruição, né? O corpo entende esse estresse provocado pela mágoa, né? Pela ansiedade, ele provoca a senescência do corpo, né? Você pode observar que pessoas que têm muita mágoa são pessoas que têm uma aparência mais velha, que têm uma aparência acabada, né? Digamos assim. Por quê? Que a pessoa começa a entrar, digamos, fazendo analogia com plantas, né? Fazendo analogia com plantas, né? O corpo entra em senescência, assim como as plantas. Né? Então, se a gente tem um alto nível de mágoa dentro do corpo, o corpo vai tentar de alguma forma eliminar aquilo através de doença, através de alguma coisa, ele vai tentar cessar aquilo. Então, pode ser que a pessoa adquira uma doença ruim, uma doença, né, câncer, se ela já tem uma tendência a isso, para que tente cessar aquela dor. E às vezes o cessamento da dor é a morte, né? Isso acontece com plantas. Às vezes as plantas elas secam porque um fungo ou uma doença se instalou nela, e às vezes a própria planta ela seca na tentativa de bloquear aquela doença, e ela acaba se matando, digamos assim, né? Além da doença, a própria planta faz isso, e isso acontece também no ser humano, né? A pessoa, quando ela tá magoada, aquilo ali não é um estado normal de uma pessoa. Então não espere que o corpo vai agir normalmente se você não está num estado normal, né? Se você está num estado de dor, mesmo que seja uma dor psicológica, uma dor espiritual, né? Essa dor ela reflete no corpo e a gente sabe disso, né? A gente sente no peito a dor, o aperto, a mágoa. Quando você lembra da situação, você sente aquela dor e isso tá refletindo no seu corpo, né? Uma dor física, não é uma dor, assim, a dor é mental, só que ela reflete no seu físico. Então não espere que você vai ser saudável sentindo essa dor. Perdoar não significa que você vai, tipo, voltar à amizade com a pessoa, que você vai, né, voltar, por exemplo, se foi num caso aí de relacionamento entre casal, por exemplo, que você vai reatar o relacionamento, não significa isso. Perdoar significa eliminar aquela dor que está dentro do seu peito, aceitar aquilo que aconteceu de uma forma mais racional, sabe? Você pensar o que isso me trouxe de aprendizado para minha vida. O que aconteceu trouxe tal situação de aprendizado. Então, leva esse aprendizado contigo e o resto você simplesmente, né, deixa ir embora, não pensa mais, né? Porque a pessoa... O perdão vai libertar a sua mente para você pensar no que realmente você precisa para chegar nos seus objetivos, sabe? Sem medo, sem mágoa. Então, voltando
exemplo anterior, então, se você viveu um relacionamento ruim e não perdoa a pessoa, essa falta de perdão, ela te bloqueia nos seus próximos relacionamentos. Então, você não consegue ter um relacionamento saudável novamente, porque essa mágoa, ela vai acabar refletindo nos seus próximos relacionamentos. Então, você precisa perdoar a pessoa e deixar seguir, sabe? Deixar ela seguir a vida dela. Se ela comete os erros da vida dela e ela continua cometendo os erros, né, com outras pessoas, quem na verdade tá sendo prejudicada é a própria pessoa, porque a pessoa ela tá vivendo numa mentalidade que não tá trazendo uma prosperidade para ela em termos de relacionamento, em termos do que for, né? E se você ficar guardando essa mágoa ela vai ser refletida nos outros relacionamentos. Então é importante que a gente perdoe para que a gente possa se libertar dessas coisas ruins, sabe? Quando você não perdoa a pessoa, essa pessoa vai dormir com você no seu pensamento, vai tomar café da manhã com você no seu pensamento, vai almoçar contigo, vai ficar a tarde inteira contigo. Você não libera essa pessoa fica na sua mente. É isso que você quer? Não é, né? Então, perdoe para que essa pessoa saia da sua mente, para que você possa ocupar a sua mente com coisas boas, com coisas construtivas para a sua vida. Por que você acha que Jesus, muitas vezes, quando fazia seus milagres, ele se referia aos pecados, né? Ele falava, seus pecados te curaram, ou seus pecados estão perdoados. E ele curava a pessoa. Por quê? Porque em sua grande parte, muitas doenças, elas se criam em função dessas mágoas, dessas dores, né? Porque querendo ou não, como eu falei nas outras leis, na lei da atração, na lei do pensamento, nós emitimos energia, nós somos energia, nós emitimos energia e cada energia ela tem uma frequência energética, né? Então a mágoa ela tem uma frequência, você emite uma frequência energética diferente de uma pessoa que é feliz, que é de bem com a vida, né? Então as frequências energéticas são diferentes, isso nós estamos falando física quântica, né? E então é sabido, e Jesus já falava isso para quem acredita, né, em Jesus, na Bíblia. Jesus falava, seus pecados estão perdoados, e a pessoa era curada. Então isso significa que a pessoa liberou aquela situação ruim de dentro dela e ela conseguiu a cura. Várias pessoas falam, mas eu não quero dar o gosto pra pessoa, sabe? Eu vou me sentir como se eu tivesse perdido uma batalha. Isso é uma coisa de ego, gente. É a sua mente querendo ganhar uma situação que já foi, que já passou, que não tem mais nada a ver com a sua vida. E se essa situação te prejudicou, seja melhor, maior do que essa situação, né? Então, você sendo maior que essa situação, a pessoa que vai sair melhor é você, porque você vai aprender com essa situação e vai evitar de alguma forma que aconteça, ou se acontecer de novo, você vai se elevar a essa situação, entendeu? Não se sinta ofendido pessoalmente pelas coisas, sabe? Sinta sempre como um aprendizado aquilo, e você já sabe, né, como agir em outras situações, né? Se aquela pessoa te prejudicou, fez alguma coisa para você, você já tem um aprendizado para saber como agir numa próxima situação. Se a pessoa falou algo para você, né, te chamou de alguma coisa que você não gostou, que você se sentiu ofendido,
ofendida, você tem que pensar naquele momento o seguinte: o que essa pessoa tá falando é verdade ou não? Segundo a minha concepção, né? Eu acredito que isso é uma verdade sobre mim. Se você acha que isso é uma verdade, então você precisa mudar. Ela tá te dando um insight para você mudar. Se você acha que isso é mentira, então isso é apenas uma visão de alguém, não é a sua realidade. Então você não precisa ficar incomodado com a visão de alguém, porque assim, nós nunca vamos agradar todo mundo. E foda-se, entendeu? Foda-se, se você não vai agradar todo mundo. Então se você agradar uma parte das pessoas e você trazer um bem para as pessoas, para algumas pessoas, outras podem te criticar. Você não pode ligar para essas coisas, porque se você ligar, você não vai fazer nada na sua vida, porque você vai ficar olhando sempre o que os outros vão falar. E vão falar de você e vão fazer situações para te deixar magoado, né? Mas você não pode ligar, você simplesmente tem que pensar o que essas pessoas estão falando, o que essa pessoa está falando sobre mim. É uma situação real? Eu acredito que é isso mesmo? Não, eu não acredito, eu não sou isso, essa percepção delas está errada. Então deixa elas com a percepção delas, né? Se isso não vai te prejudicar em nada, na verdade elas estão sendo prejudicadas. Por quê? Porque ao invés delas estarem usando os pensamentos delas para se crescer, para poder melhorar a vida delas, elas estão usando o pensamento delas para fofoca, para fazer o que for, né? Para falar mal de você, que não é uma coisa real. Então, quem está se prejudicando é a própria pessoa. Você perdoou a pessoa, você não precisa conversar com ela, você não precisa falar para ela que você está perdoando ela, entendeu? Você só precisa libertar o seu pensamento dessa pessoa, entendeu? Você não precisa chegar na pessoa e falar, pelo amor de Deus, me perdoa. Não, você tem que perdoar ela dentro de você. Você precisa parar de pensar nessa pessoa. É isso, entendeu? Você não precisa nunca mais falar com essa pessoa. Você só precisa, quando você pensar nessa pessoa, não sentir aquela dor ruim dentro do seu coração, né? Foi feito um teste no Laboratório de Psicologia de Washington, D.C., do professor Gates. Isso está relatado no livro que eu estou resumindo. E ele pegou mais de 40 emoções negativas e 40 emoções positivas e pegou o suor da pessoa que estava naquele momento sentindo aquela emoção, né? Então, através de imagens que passou para a pessoa, essa pessoa, ela acabou, né, sentindo aquela emoção. E aí ele pegou o suor daquela pessoa e ele fez algumas avaliações. E os testes mostraram que nas reações negativas tinha uma forte reação ácida. E como vocês já devem saber, ou se vocês não sabem, o câncer se desenvolve em meio ácido, né? Então a gente sabe que quando... Então agora eu sugiro para você pensar naquela pessoa que te magoou, sabe? Que você tem essa dor dentro do seu peito de mágoa, de não perdão. E pensar e colocar na sua cabeça, eu perdoo e deixo ir. Eu perdoo e deixo essa pessoa aí, sabe? Tirar ela da sua cabeça, da sua memória. Let it go. Você vai se sentir muito melhor. Você vai sentir como se abrisse um espaço dentro da sua mente para coisas novas, coisas boas, coisas construtivas. Faça isso e depois me fale.